A paz de Jesus Cristo seja com todos. Estaremos estudando hoje a lição de número 6 da revista de jovens do primeiro trimestre de 2018. E o tema é: os discípulos são comissionados por Jesus. O texto que iremos nos basear está em Mateus capítulo 10. Esse texto ele vai do versículo 1 ao 15, ok? Eu vou ler só o primeiro, depois eu vou comentando os seguintes. Mateus 10:1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. A síntese desta lição é: o evangelho deve ser proclamado independente da aceitação ou não das pessoas, ok? Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, eu tenho que pregar a todo momento, as pessoas querendo ou não, aceitando ou não isso, ok? Isso é maravilhoso, tá? Então, vamos lá. Temos 3 objetivos nessa lição, né? Apresentar os 12 discípulos de Jesus e o seu chamado, explicar os sinais e milagres que acompanham, né, os discípulos, e temos a consciência que nem todas as pessoas vão aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ok? Então nós temos que ter essa consciência, tá? E isso é maravilhoso. Então vamos lá. O texto está em Mateus 10, nós lemos o primeiro, né? Que ele chamou, lhe deu poder sobre os espíritos imundos para expulsar, para curar toda enfermidade e todo mal, e ali ele chama os seus 12. Essa missão, esse comissionamento, este chamado, se dá ainda com Jesus no seu ministério terreno. Ele começou o seu ministério aqui como homem, chamou os seus discípulos, escolheu homens simples e lhe deu autoridade, lhe deu poder para curar os enfermos e expulsar os demônios, ok? Ele os mandou até os necessitados, até as ovelhas perdidas. Ele mandou que eles fossem e fizessem uma obra. Jesus ele veio lá em Lucas capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus usa um texto lá de Isaías 61, quando ele fala que o Espírito de Deus está sobre ele, para ele anunciar as boas novas aos mansos, aos pobres, que ele veio para libertar os cativos, os oprimidos do diabo, trazer cura para os enfermos. Ou seja, essa era a missão de Jesus aqui na terra, fazia parte da sua missão, libertar os oprimidos, expulsar os demônios e curar os enfermos. Mas olha que interessante, Jesus ele compartilha dessa missão com os seus discípulos. Ele chama homens para junto de si e lhe dá poder e autoridade para eles fazerem como ele fez. Olha que interessante, olha como que é o relacionamento. Jesus, a unção de Deus estava sobre Jesus para cumprir uma missão aqui na terra. E Jesus pega outras pessoas para que seguissem o seu mesmo exemplo, para que fizessem a mesma coisa que ele. Ou seja, a missão de Jesus passou a ser a missão dos 12 e eles foram dando seguimento, ok? Então, nós vemos esse comissionamento. E isso é algo de maravilhoso, porque Jesus prepara os seus discípulos no campo de batalha. Então ele recruta guerreiros, soldados, né? É como se fosse um exército, um alistamento. Ele chama os seus discípulos para fazerem parte deste alistamento. Olha que coisa interessante. Aí ele pega e começa o treinamento, né? Processo de discipulado. Uma das fases do discipulado é a prática. Né? Tem a parte teórica, tem o ensino, onde você vai sentar e ouvir, você vai ver o mestre agindo, mas existe aquela parte que é necessário botar em prática. Então ele pega e envia os seus discípulos
para cumprirem a mesma missão que ele tinha. Então, o discipulado se resume, a nossa missão é de fazer a mesma coisa que o nosso discipulador, ok? E o nosso discipulador vai fazer a mesma coisa que o discipulador dele faz. Lembrando que essa cadeia, essa pirâmide, ela se inicia com Jesus Cristo. Então, todos os demais discípulos que vão sendo gerados têm como meta, objetivo, como missão, realizar aquilo que Jesus Cristo realizou, que na palavra de Deus está bem claro lá em Lucas capítulo 4, que eu vou ler agora, tá? Lá em Lucas capítulo 4, Jesus ele diz isso, ó, a partir do versículo 18, ele fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, se é sobre Jesus, é sobre nós também. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, ou confessamos como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. Ele passa a vir sobre nós. Então, o Espírito Santo é sobre mim, pois ele me unge. Para que o Espírito Santo vem morar em nós? Para que ele nos capacita? Para realizar a mesma missão que Jesus tinha aqui na terra, ó, para evangelizar os pobres. Ele nos envia a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, nós entregamos nossa vida a Cristo, que agora nós temos uma missão a cumprir, que é a mesma missão que ele tinha. Então, essa é a missão de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Ele nos mandou entrar nas casas, anunciar a sua paz. Ele nos mandou anunciar a chegada do reino. Aí, no versículo, a partir do versículo 12, ele diz assim, ó: e quando entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Ou seja, primeiro eu tenho que ter paz. Quem que me dá paz? Jesus me dá paz. Ele dá a paz que o mundo não pode dar. Aí eu sou cheio de paz. Aí o que eu faço? Agora eu vou levar a minha paz a outros, ok? Então, que a nossa paz seja sobre aquela casa. Mas se ela não for digna, torne para vós a vossa paz. Ou seja, nem todos vão receber a mensagem do Evangelho com bom coração, nem todos vão entregar a vida a Cristo. Então nós temos que estar preparados para decepções. As pessoas irão nos decepcionar, mas nós, assim como Jesus, temos que seguir o seu exemplo. Ele amou a todos, ele entregou a vida por todos, ok? Ele não fez escolha, não vou pegar só os bonzinhos, só os ricos, não, ele foi atrás das prostitutas, dos publicanos, dos assassinos, dos endemoniados, dos enfermos. Jesus amou a todos, mesmo aqueles que lhe decepcionaram. Pedro negou Jesus 3 vezes, decepcionou a Jesus, mas Jesus continuou amando, ok? Então nós temos que entender que existe uma preparação, existe uma missão para os discípulos, ok? E quando eu me torno um discípulo verdadeiro de Jesus, aquilo que estava no coração de Jesus passa a estar no meu coração. Porque o coração de Jesus, ele tinha compaixão pelas almas, a ponto de entregar a própria vida. E Jesus disse, nós temos que entregar a nossa vida pelo próximo. Nós temos que ter a compaixão, um desejo ardente no nosso coração de que almas se entreguem a Jesus Cristo. De que almas venham a buscar, né, essa intimidade com Deus, que possam receber aquilo que nós recebemos. E essa é a verdadeira motivação de um discípulo, é que outros possam desfrutar daquilo que nós desfrutamos quando entregamos nossa vida a Cristo. Além disso, né, além deste papel glorioso que existe na questão da missão, do comissionamento do discipulado. Lá em Marcos 16, quando Jesus aparece aos 11 após ressuscitar, o texto diz assim, a partir do 14, ó, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente,
e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então olha como que Jesus continua o seu processo de discipulado, que o processo de discipulado é contínuo. Morreu, ressuscitou, vai até os seus discípulos e os repreende com amor, os ensina, e ele não só os repreende, mas ele dá a solução para que eles possam ser aperfeiçoados naquilo que eles erraram. Olha que interessante, olha o que ele fala no versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, uma ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos, que os discípulos verdadeiros de Jesus têm que obedecer, é ir a todo mundo, ir por todos os cantos, todos os lugares, pregar o evangelho para quem? Para todos os seres humanos, para todas as criaturas. E ele fala assim: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma ordenança. Então eu creio, agora eu tenho que mostrar, botar em prática que eu sou obediente. A primeira ordenança que eu tenho, ser batizado, morrer para o mundo e viver para Cristo, dar um testemunho público que agora eu sou de Jesus Cristo, ok? Mas quem não crê será condenado. Aí o versículo 17 ele começa a falar: e estes sinais seguirão aos que creem. Então eu creio, sou batizado, passo a seguir a Jesus Cristo, basta bater em prática todos os seus ensinamentos. E olha o que vai me seguir. Muitas vezes nós buscamos o poder de Deus. Não, o poder de Deus ele vai nos seguir. Quando nós começarmos a obedecer, pregando o evangelho, nos deixando ser discipulados, quando nós começarmos a obedecer os mandamentos do Senhor, olha o que vai acontecer. Os sinais vão nos seguir. Que sinais são esses? Ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Todo crente, todo aquele que crê e é discípulo de Jesus Cristo, tem a autoridade do Senhor Jesus para expulsar demônio. Não precisa ser só o pastor, não precisa ser só o pregador. Todos os discípulos, todos os que creem têm a autoridade de Jesus Cristo para expulsar demônios, para falar em novas línguas. Diz aqui: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Todos os que creem em Jesus Cristo, que são seus discípulos, que aqui Jesus, ele apareceu aos 11, ele apareceu aos seus discípulos. Ele dá o poder e autoridade para expulsar demônios, para falar em novas línguas, para curar os enfermos. Olha que coisa maravilhosa. Também nós temos aqui, em Mateus 28, a partir do versículo 16, parte deste comissionamento. Ele fala assim, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então Jesus, antes de morrer, falou para eles que quando ele ressuscitasse, iria aparecer aos discípulos na Galiléia. Quando ele ressuscitou e apareceu primeiramente às mulheres, disse: falem a eles para irem a Galiléia, eu vou à frente deles. Então aqui eles já estão botando em prática, eles estão obedecendo ao mandamento de Jesus. E diz assim: quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aí ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha a parte, lá em Marcos 16... tem uma parte. Aqui Mateus nos revela mais coisas. Então eu tenho que juntar os dois textos, que é esses dois textos que eu tenho que obedecer ao mandamento de Jesus. Então, ide. Lá falou para ir pregar todas as nações, pregar todas as criaturas. Aqui ele fala: ide. Ensinai todas as nações. Então não é só pregar, eu também tenho que ensinar as pessoas. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu vou ensinar elas os princípios básicos da fé cristã, até que elas se decidam verdadeiramente por Jesus e desçam as águas do batismo.
E ele continua, e depois de ser batizado, ele fala assim, ensinando-as. Então continua o ensino. O discipulado é um ensino. Continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Ou seja, quando eu vou, prego o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, principalmente as que estão perto de mim. Quando eu ensino essas pessoas, levando elas ao batismo e continuo ensinando elas a guardar todos os mandamentos, todos os ensinamentos de Jesus, eu estou mostrando para Deus que eu creio e que estou botando em prática a minha crença. Como? Obedecendo aos mandamentos de Jesus. E quando eu obedeço e boto em prática a minha crença, o que acontece? Os sinais me seguem. Quais são os sinais? Eu vou expulsar demônios, eu vou curar os enfermos, vou falar em novas línguas, vou pegar em serpente, vou beber coisa mortífera e não me fará mal nenhum. Para isso, eu preciso obedecer ao comissionamento, ao grande mandamento que Jesus nos deu de ir fazer discípulos, batizar, continuar ensinando, pregar a toda criatura. Quando eu obedeço, eu ponho em prática a minha fé, eu mostro que eu creio verdadeiramente, aí os sinais me seguem. Então Jesus ele chamou 12, e esses 12 eram homens comuns, simples, de várias origens, mostrando que Deus pode usar a qualquer um de nós, ok? Também nós vemos nesse texto, neste ensino, nesta aula, que pessoas podem rejeitar a mensagem. Elas rejeitaram, mas Jesus não desistiu de nós e nós não podemos rejeitar essas pessoas. Nós temos que lutar uma batalha espiritual com jejum, oração, persistir até a volta de Jesus Cristo, para que essas pessoas sejam ganhas pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que batalhar, Jesus nos chamou para isso. Um dos principais exemplos que Jesus nos deixou, como discípulos, é demonstrar a compaixão pelo seu povo, pelo povo sofrido, pelo povo que não tem a salvação de sua alma. E a recomendação que nós temos de Jesus é de nunca desanimar e nunca desistir. Okay? Então nós temos uma missão evangelizadora. Todos os discípulos têm um chamado. E quando nós obedecemos a este chamado, os sinais nos seguem, nós somos recompensados. O poder de Deus age em nosso favor. Então que nós possamos abrir a nossa mente para ter essa consciência, para esse chamado de pregar o evangelho, ganhar as almas, discipulando-as, ensinando-os, batizando-as, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, fazer delas discípulos que vão discipular outras pessoas. Quando eu boto isso em prática, o poder de Deus me segue. Então que Deus possa nos abençoar. Mas esta aula, a aula de número 6, que Deus te abençoe, te guarde, abra a sua mente para que você possa ter um discipulador aqui na terra e que você possa fazer discípulos. Porque quando você está nesta posição, você está cumprindo o mandamento de Jesus e os sinais lhe seguirão. A paz do Senhor Jesus a todos.